Salve, salve pessoal! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Para quem não me conhece, sou o professor Rogério de História e Direitos Humanos. Também atuo na área de atualidades do mercado financeiro há mais de 23 anos trabalhando com concursos públicos. Se inscreva no canal, deixe seu like. Depois de um certo tempo, voltamos aqui para o foco do nosso canal, Direitos Humanos. Na aula de hoje, nós vamos falar do DESC, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Na aula de hoje, gente, irei focar no artigo 1º até o 15º. Em outra oportunidade, eu gravo a partir do 16 até o 31º. Por quê, professor? Porque nós observamos com a nossa prática de ensino, com a nossa experiência, os artigos que mais aparecem em prova, seja de concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil ou na área jurídica, as questões vêm ali, gente, entre o artigo 1º e o artigo 15º, tá? O 15, entre o número 1 e o número 15. Então, por isso, gente, nós vamos falar deles nessa aula, ok? Aqui, gente, o DESC, o Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele aborda vários elementos como autodeterminação dos povos, as obrigações do Estado, a questão das relações de trabalho, seguro social, proteção à família e trata, claro, lógico e evidente, a saúde, educação, cultura e ciência. Sim, 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 gente. Direito à cultura, direito a ter o acesso a tudo aquilo que de novo a ciência está trazendo para a nossa sociedade, isso sim também é direitos humanos, ok? Então é isso que nós vamos estudar aqui, sem aquele linguajar juridiquês, a nossa linguagem simples e direta para você fechar a sua prova de direitos humanos, para você arrebentar na prova de direitos humanos, ok? Não se esqueçam, inscrevam-se no canal. Estamos caminhando, gente, para 14 mil inscritos, tá? Somos um dos maiores canais do nosso estado. Então vamos lá. Adotado pela Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de 1966, entrou em vigor aproximadamente 10 anos em 76 e foi ratificada pelo Brasil, ou seja, foi aceita de forma institucionalizada, teve o seu direito positivado na década de 90. Em 92, para ser mais preciso, quando nós tínhamos ali o presidente mais honesto da história do Brasil, né? Fernando Collor de Mello, ok? Inclusive foi o primeiro presidente a sofrer o impeachment. Depois veio a Dilminha. O que nós temos aqui na introdução, no preâmbulo? Os Estados-membros do presente pacto, considerando que, em conformidade com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana. Então, gente, nós e nossa família, nós temos que ter a dignidade de ter um trabalho bacana. Nós temos que ter um nível adequado de qualidade de vida. Todos nós, independentemente de raça, de cor, de nacionalidade, temos que ter acesso à saúde, à educação, à cultura e, logicamente, à renda, né? O direito de sustentar nossas famílias. E os estados que vão aderir a esse tratado, eles têm que contribuir para isso. Acontece muitas das vezes através de programas, né? De processos de acessibilidade. Né? Então, por exemplo, a saúde. Aqui no Brasil, nós temos o SUS, a educação, a ampliação das escolas públicas, a universalização do ensino
Isso é dignidade. Você que me ouve aí, que tem filho em escola pública, não é muito bom quando a escola pública é toda bonitinha, toda organizada, muito bacana, né? Eu trabalho em escola pública, eu sou concursado aqui no meu estado há mais de 17 anos, até perdi a conta, né? A nossa escola tem ar-condicionado, tem internet, tem Chromebook, tem alguns problemas lá no banheiro, que às vezes o próprio aluno destrói, né? A merenda às vezes não é de qualidade, mas estamos caminhando, estamos lutando para sempre ter uma melhor educação pública, né? Uma educação pública de qualidade. Então isso faz parte aqui desse tratado. O segundo ponto aí, olha, reconhecer que esses direitos decorrem da dignidade inerente à pessoa humana, reconhecendo em conformidade com a DUDH o ideal do ser humano livre, liberto do temor, da miséria, não pode ser realizado a menos que se criem as condições que permitam a cada um gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais. Todos nós temos o direito de aproveitar, né, os benefícios da economia, benefícios sociais, benefícios culturais. Professor, cultural, sim, sim. Mas às vezes, né, gente, alguns estados, algumas prefeituras pensam que o cultural é apenas festa, né? E aí contratam uma dupla sertaneja e paga 900 mil reais, enquanto a UPA não tem um raio-x. Então são contradições do Brasil, né? Que nós conhecemos. Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe ao Estado a obrigação de promover o respeito universal e efetivo dos direitos e das liberdades da pessoa, compreendendo que o indivíduo pode ter o quê? Deveres. Nós não temos apenas direitos, nós também temos deveres para com nossos semelhantes e para com a coletividade que a pertence. Tem a obrigação de lutar pela promoção e observância dos direitos reconhecidos no presente pacto. Então nós temos, gente, o direito de lutar, né? Nós temos a obrigação de buscar esses direitos. Às vezes, muitas pessoas desistem no meio do caminho, né? Então eu trabalho na área da saúde, então eu tenho que lutar por uma saúde de qualidade. Eu trabalho na área de cultura, eu tenho que lutar por essa cultura. Eu sou um cientista, né? Tenho que trabalhar para a evolução da ciência, para trazer benefícios para os meus semelhantes. Atualmente estou fazendo mestrado em História, né? Então, o meu projeto é pensando em trazer benefícios para o ensino através da tecnologia, ok? Então, nós temos aqui artigo 1º. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Todo o povo, gente, ele tem o direito de se reconhecer como pertencente a um Estado, sem interferência de forças estrangeiras. Ele tem o alto poder de criar mecanismos para se desenvolver economicamente, socialmente e culturalmente, sem a interferência de forças estrangeiras. Quem não segue muito esse artigo aqui, nós sabemos, são os Estados Unidos, correto? São as grandes potências imperialistas. Lembrando que isso aqui foi criado ali num contexto da Guerra Fria, tá? Década de 60, Guerra Fria. História e direitos humanos estão diretamente vinculados. Por isso que eu ministro essas duas disciplinas em cursinhos e na escola também, né? Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e seus recursos naturais. Então, quando o presidente dos Estados Unidos ele prende o Nicolás Maduro, ele está de olho no quê? Nas riquezas. Lembrando, tá, gente, que o Nicolás Maduro da Venezuela é um ditador, ou foi um ditador, independentemente de quando você vai estar assistindo essa videoaula, né? Se ele ainda vai estar vivo, né? Então, os Estados Unidos ele invadiu o Iraque, os Estados Unidos ele atacou o Irã, né, por conta do petróleo. Então aqui, gente, esse item aqui ele não é levado a sério, né? E a ONU pouco faz para tentar proteger esses estados, né? Lembrando que muitos desses estados são ditaduras também, tá, gente? Não vamos passar pano aqui para ditadores.
sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo e do direito internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus próprios meios de subsistência. Então, é terminantemente proibido um povo ser privado de suas riquezas, né? De sua água, de seu petróleo, de sua agricultura. Água é poder, tá, gente? Água é dinheiro, por exemplo, para poder gerar energia elétrica, né? Os Estados-membros do presente pacto, inclusive aqueles que tenham a responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito de autodeterminação e respeitar esse direito em conformidade com as disposições das Cartas das Nações Unidas. É porque na década de 60 e 70 era muito comum ainda a manutenção de colônias, principalmente ali na África, né? Então, os africanos estavam lutando pelos seus processos de emancipações perante as potências europeias, principalmente. Então, artigo 1º fala de autodeterminação. Anota aí no teu caderninho, no teu bloco de notas, tá? Artigo 1º, autodeterminação. Artigo 2º. Artigo 2º, gente, ao 5º, são as obrigações do Estado para prover tudo isso que nós já lemos aqui, tá, gente? Cada Estado-membro no presente pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperações internacionais, principalmente nos planos econômicos, técnicos, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem assegurar progressivamente, cuidado com isso em prova, tá, gente? Eles podem colocar imediatamente. No final da nossa videoaula, gente, eu vou trazer duas questõezinhas para que possamos observar como é que vem prova, tá? Por todos esses meios apropriados. O pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente pacto, incluindo em particular a adoção de medidas legislativas. Os políticos devem trabalhar para que isso seja colocado em prática, sem segredo. 2. Os Estados-membros do presente pacto comprometem-se a garantir que os direitos neles enunciados se exercerão sem discriminação. Olha aqui, gente, todo mundo tem direito, né? Sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação, né? Aqui é lindo, né? É perfeito. Na teoria tá tudo lindo aqui no pacto. Na prática nós sabemos que não é isso que acontece, né, gente? O acesso à saúde, à educação, à cultura, infelizmente, durante muitas décadas no Brasil, ficou para uma elite branca. Ah, professor, lá vem você com esse discurso. Não é discurso, tá, gente? São dados estatísticos, né? Há poucos anos, gente, há poucos anos eu tinha saído da universidade, de uma das universidades que eu estava fazendo na época, né? Foi que nós tivemos ali 51 ou 52% de negros nas universidades públicas. Pela primeira vez na história, desde quando foram criadas as primeiras universidades, desde o Colégio de Medicina lá de 1800 e pouco, né, do Dom João. Então, durante muitos séculos, acesso à universidade, por exemplo, a ensino superior, ficou para uma minoria branca, né? Isso é só um dos exemplos, tá, gente? Nós temos vários e vários exemplos. Vocês observam, por exemplo, a participação política da mulher, né? A mulher, embora seja a maioria dos votantes, não tem uma grande participação. Então existe uma discriminação, sim, inclusive contra o gênero, contra a renda. Os países em desenvolvimento, levantando devidamente em consideração os direitos humanos e a situação econômica nacional, poderão determinar em que medida garantirão os direitos econômicos reconhecidos no presente pacto àqueles que não sejam seus nacionais. Então tem que ajudar também os estrangeiros. Artigo 3. Os Estados-membros do presente pacto comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade do gozo de direitos econômicos, sociais, culturais
enumerados no presente pacto. Olha aí, agora há pouco eu estava falando, né, gente, sobre a questão da igualdade de gênero, né? Infelizmente, o nosso país, as mulheres sofrem muito. Vocês, mulheres que estão me ouvindo aí, vocês sabem disso, né? Há poucos anos, gente, tínhamos, por exemplo, eu trabalho muito com prova com concurso de polícia civil e polícia militar, né? Nós tínhamos o menor número de vagas para as mulheres. Olha que interessante, né? Vai abrir um concurso da PM, são 1.000 vagas, beleza. 1.000 vagas para homens e 350 para mulheres. 1.350 vagas. Hoje em dia, né, inclusive o Supremo já mediou essas questões aí. O Supremo Tribunal de Justiça fala que tem que ser de ampla concorrência, né? De dar o direito à mulher a concorrer a esse cargo público, melhorar a sua vida financeira. Como eu sempre falo, Deus criou os concursos públicos para a gente deixar de ser pobre, né? Artigo 4. Os Estados-membros do presente pacto reconhecem que no exercício dos direitos assegurados, em conformidade com o presente pacto pelo Estado, esse poderá submeter tais direitos unicamente às limitações estabelecidas em lei, somente na medida compatível com a natureza desses direitos e exclusivamente com o objetivo de favorecer o bem-estar geral de uma sociedade democrática. Esse 2 aqui está errado, né? Gente, o objetivo desse pacto é esse, tá, gente? O bem-estar geral. Se todo mundo tiver acesso de forma igualitária a trabalho, seguridade, saúde, educação, cultura e ciência, nós teremos um bem-estar, né? O viver bem, o viver de forma harmônica. E isso acontece nos estados democráticos, né? Nos estados autoritários, geralmente primam ali pela desigualdade, né? Inclusive com uma sociedade dividida em castas, muitas das vezes. Artigo 5, para a gente encerrar aqui as obrigações do Estado. Nenhuma das disposições do presente pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer um Estado, grupo, indivíduo, qualquer direito de dedicar-se a qualquer atividade ou de praticar quaisquer atos que tenham como objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente pacto. Ou seja, os Estados não podem lutar contra esses objetivos. A partir do momento, né, lembrando que não é 100% obrigado a aderir esse pacto aqui, tá? Tanto que o Estado brasileiro demorou décadas, né? Ele começou a vigorar na década de 70 e o Brasil só vai oficializar de fato, fazer todos aqueles trâmites que nós já vimos aqui em videoaulas, né, somente em 92, porque já tinha acabado a ditadura militar, né? Antes disso, o Brasil fingia que não existia esse pacto. Por quê? Porque o Brasil era uma ditadura de 64 a 85. Gente, quem está assistindo essa primeira videoaula aqui no meu canal, quem chegou agora no canal, nós temos ali, gente, uma playlist de direitos humanos, tá? Inclusive eu tenho um vídeo lá que já chegou a quase não, acho que mais de 40 ou 40 mil acessos, que fala sobre direitos humanos. Então nós temos vários vídeos aqui de direitos humanos, vários, tá, gente? Vários e vários vídeos de direitos humanos, muito bons, de forma direta ao ponto, sem enrolação. Tá? É só você procurar a playlist aí, direitos humanos, tá? Tanto para concurso civil quanto militares, de tribunais e etc. Não se admitirá qualquer restrição à suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer país em virtude de leis, convenções, regulamentos, costumes, sobre o pretexto de que o presente pacto não os reconheçam ou os reconheçam em menor grau, né? Então, gente, não podemos ser restritos a todos esses direitos que são previstos nesse pacto, né? Não pode haver a suspensão, não pode haver um processo de retrocesso, né? Não pode acontecer algo retrógrado. Isso é um dos princípios dos direitos humanos. A partir do momento que o país aceita esse pacto, ele não pode retroceder. Artigo 6 fala sobre a questão do trabalho.
Então, a partir do 6 e 8, nós temos aqui a questão do trabalho, né? Então, nós temos que ter um trabalho, nós temos que ter uma formação intelectual para esse trabalho. Esse local de trabalho ele tem que ser limpo, né? Ele tem que ser agradável. Às vezes eu vou em um banheiro de uma escola pública, eu fico lembrando disso daqui, né? Como é que um professor, as professoras principalmente, frequentam um banheiro totalmente fétido, né? Totalmente feio, escuro, sujo em algumas escolas públicas pelo Brasil, né? Isso não é exclusivo aqui do meu estado, né? Eu trabalho em duas escolas públicas, o banheiro é muito limpo, né? Parece banheiro de shopping, outro banheiro é muito precário. A gente evita, inclusive, de frequentar esse banheiro precário, né? Os Estados-membros no presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar vida mediante um trabalho livre e escolhido. Olha, você tem o direito de escolher o trabalho, o aceito e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. Ou seja, você não pode ser escravizado, né? 2. As medidas que cada Estado-membro do presente pacto tomará a fim de assegurar o pleno exercício desse direito, deverão incluir a orientação e a formação técnica profissional. Então, todos nós, enquanto sociedade, cidadão brasileiro, cidadão de qualquer país, o Estado ele tem que nos ajudar com uma orientação, né? Prover, gente, escola pública, prover universidade, seja ela privada ou não, né? Tem que ser organizadas universidades, faculdades. E o ensino técnico, né? Hoje nós temos as IFs, né? Os institutos federais, por exemplo, pelo Brasil, né? Nos últimos anos, inclusive, teve uma ampliação nas cidades do interior do Brasil, pelo que eu estou observando. A elaboração de programas, normas técnicas apropriadas para assegurar um desenvolvimento econômico, social e cultural constante, para que nós não possamos ficarmos estagnados, né? Em pleno emprego produtivo, em condições que salvaguardem aos indivíduos o gozo das liberdades políticas, econômicas e que são fundamentais, né? Econômicas fundamentais. Então, o Estado ele tem que contribuir com o fomento do trabalho, né? Inclusive, a gente observa isso, gente, no Brasil, com o Estado auxiliando os empresários, né? Auxiliando o pessoal do agro através de financiamentos, através de investimentos para gerar emprego, né? Nós temos, por exemplo, o BASA, né, que é um banco de desenvolvimento da Amazônia, que faz isso de forma muito bacana, tá? Com os empresários do agronegócio. Artigo 7. Os Estados-membros do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa de gozar condições de trabalho justas e favoráveis, que assegure especialmente, tá aí, gente. Esse artigo 7 ele vem muito em prova, tá, gente? Uma remuneração que proporcione no mínimo a todos os trabalhadores um salário equitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer distinção. Em particular, as mulheres deverão ter a garantia de condições de trabalho não inferiores à dos homens e perceber a mesma remuneração que eles por trabalho igual, né? De receber uma remuneração igual. Infelizmente, a gente ainda observa em alguns pontos aí do, do ambiente privado, né, gente? Uma desigualdade de renda e de salário entre homens e mulheres. Mas está reduzindo, tá, gente? Vamos ser esperançosos, né? Uma existência decente para eles e suas famílias, em conformidade com as três disposições no presente pacto. Condição de trabalho seguras e higiênicas. Olha que eu estava falando do banheiro agora há pouco. Igual oportunidade para todos de serem promovidos em seu trabalho. A categoria superior que lhes corresponda, sem outras considerações que as de tempo de trabalho e de capacidade, né? Inclusive aqui no meu estado, gente, existe a universidade estadual, ela abre, né, cursos, né, de mestrado, de doutorado, para poder promover, né, uma evolução ali no cargo do professor. A gente começa a ganhar um dinheirinho maior. São cursos de aperfeiçoamento, né, acima de tudo, né? Então, o Estado, as instituições, as prefeituras, o Estado, as federações, o governo federal, eles devem contribuir com isso, né?
Se você é um engenheiro, você tem que ter um tempo ali para estudar. Você tem que ter no seu regime jurídico único a questão de licenças, né? Licença para mestrado, licença para doutorado e tudo mais, né? Para fazer especializações, né? Tem estado que financia especializações para professores, né? Por exemplo, de forma gratuita. Isso é muito bacana. Mas tem alguns professores que não estão nem aí, nem vão fazer também. O descanso, né? Olha aí, gente. Hoje nós estamos debatendo a questão do fim da escala 6 por 1, né? Não sei que quando você estiver assistindo essa aula, se nós teremos o fim ou não dessa escala 6 por 1, né? O lazer, a limitação razoável das horas de trabalho, férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feriados, né? Muito importante o descanso, né? Inclusive as nossas mulheres do Brasil dificilmente têm esses descansos, né? Quando estão em casa, têm que cuidar da casa muitas das vezes, né? Tem que cuidar dos filhos, do marido e tudo mais. A carga horária de trabalho da mulher é muito maior do que o homem. Isso, inclusive, já foi tema de redação do Enem. Artigo 8. Os Estados-membros do presente pacto comprometem-se a garantir o direito de toda pessoa de fundar com outras sindicatos e filiar-se a sindicatos de sua escolha, né? Então aí, gente, eu não vou ler tudo isso daí, né? É a questão do direito de sindicalização, né? De não perseguição por você ser de um sindicato, de você exercer as atividades do sindicato. O que aparece em prova aí está no 4, olha. O direito de greve exercido em conformidade com as leis de cada país. Então nós temos isso aqui no nosso Brasilzão. O presente artigo não impedirá que se submeta às restrições legais o exercício desses direitos pelos membros das Forças Armadas, da Polícia ou da Administração Pública. Então, para fazer greve, né, nós temos algumas limitações. Nós temos aqui algumas. Cadê o meu mouse? Cadê, mouse? Você está aqui. Nós temos algumas restrições. O pessoal da polícia, o pessoal da área de saúde, né, das Forças Armadas. Na polícia não pode fazer greve, né? Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que os Estados-membros da Convenção de 48 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, relativa à liberdade sindical e à proteção dos direitos sindicais, né? É o direito, né, de se sindicalizar. É isso que fala o artigo 8, direito de greve e algumas restrições. Artigo 9. Os Estados-membros do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa à previdência social, inclusive ao seguro social, ou seja, ele está falando do sistema de aposentadoria. Aqui no meu estado é IGPREV, se não me falha a memória, né? Então todo mês tiro uma partezinha ali do meu dinheirinho e fica guardado para quando eu tiver 65 anos, isso se eu estiver vivo, né, começar a receber a minha aposentadoria, né? E eu sempre falo para os meus alunos, tá, gente? Eu sou professor de atualidades do mercado financeiro. Eu faço alguns investimentozinhos, né? Não grandes investimentos, tá, gente? Não vou enganar vocês aqui, né? Porque muita gente fala de investimento e não faz investimento, né? Eu tenho ali dois investimentos. Um deles, gente, que eu sempre recomendo é previdência privada, tá, gente? Faço a previdência privada. Ah, professor, eu não tenho dinheiro, ainda sou liso. Quando você entrar na PM, na Polícia Civil, no tribunal, na prefeitura, faz a tua previdência privada. Procura a Caixa Econômica, procura o Banco do Brasil, né? Procura um banco grande, seguro. Não vai procurar o Banco Master para fazer essa previdência privada, que é um projeto de longa duração, né? A minha eu coloquei, se não me falha a memória, para 25 anos. Hashtag fica a dica, né? Então, o artigo 9 fala sobre isso. Artigo 10. Os membros do presente pacto reconhecem que... Aí, gente, ele fala sobre a proteção à família, tá bom? Ele fala sobre nossas famílias, proteção às mamãezinhas também. Deve-se conceder à família e deve-se conceder à família, que é o núcleo natural, né? E fundamental da sociedade. Tem um errozinho aqui, eu acho.
a mais ampla proteção e assistência possível, especialmente para a sua constituição, enquanto ela for responsável pela criação e educação dos filhos. Então aí, gente, o direito à família, né, inclusive no caso de adoção, sempre o privilégio, né, a prioridade da uma adoção são a membros da família. O matrimônio deve ser contraído com livre consentimento dos futuros cônjuges, né? Ninguém pode ser obrigado a se casar ou a ficar casado também, né? Deve-se conceder proteção especial às mães por um período de tempo razoável antes e depois do parto, né? Então aqui está falando do direito de licença maternidade, que gradativamente ao longo da história do nosso país esse direito foi ampliado, né? Inclusive recentemente foi ampliado também o direito à licença paternidade, né, gente? Durante esse período, deve-se conceder às mães que trabalham com licença remunerada ou licença acompanhada de benefícios previdenciários adequados. 3. Deve-se adotar medidas especiais de proteção e assistência em prol de todas as crianças e adolescentes, sem distinção alguma por motivo de filiação ou qualquer outra condição. A questão de ser filho adotivo ou não, por exemplo. Não pode ter esse preconceito, né? Essa divisão legal. Deve-se proteger as crianças e adolescentes contra exploração econômica e social. Tem um político aí no Brasil que, essa semana que eu estou gravando essa aula, ele falou, né, um político de Minas Gerais, que para ele a criança deveria trabalhar, né? Imagina uma criança de 10 anos, 12 anos, porque não é o filho dele que vai estar lá no sol quente trabalhando, né? Ah, professor, eu quando eu era criança eu vendi picolé na feira, eu era flanelinha, eu tomava conta de carro. Não, tu fazia isso, gente, porque infelizmente os seus responsáveis não tinham um poder econômico de prover o mínimo, né? Meu pai de vez em quando vem com isso, né? Eu falo pra ele, o vovô era pobre, por isso que o senhor fazia isso, né? Você aí trabalha no Tribunal de Justiça, ganha 50 mil por mês. Tu vai querer que teu filho de 10 anos trabalhe na rua? Eu duvido, gente. Eu duvido. O emprego de crianças e adolescentes em trabalho que lhe seja nocivo à moral, à saúde, né? Uma criança de 10, 12 anos na rua, gente, o que ela vai aprender sobre ética e moral? Existem, gente, com certeza outras formas de educar financeiramente os nossos alunos. Falo por experiência própria. Nossos alunos, não, nossos filhos, né? Porque eu também tenho um filho, eu sei como é que é. Os que lhe faça correr perigo de vida ou ainda lhes venha prejudicar o desenvolvimento normal, será punido por lei. Os estados devem também estabelecer limites de idade. Isso já está na nossa legislação, né? Nós temos o programa Jovem Aprendiz, por exemplo, sobre os quais fique proibido e punido por lei o emprego assalariado de mão de obra infantil. O jovem, o adolescente, gente, o pré-adolescente, ele tem que estar matriculado, tem que estar estudando. Meio período, tá? Já pode trabalhar de 15, 16 anos. Agora, 10 anos de idade, sem ir para a escola, trabalhar de 8 horas da manhã às 18 horas, isso não pode, tá, gente? É proibido pela legislação brasileira. Artigo 11. Nível adequado, né? Os Estados, parte do presente pacto, reconhecem o direito de toda a vida a um nível adequado de vida, né? Nível de vida adequado para si próprio e para a sua família. Um nível adequado de quê? De alimentação. Todo dia você vai comer mortadela, todos os dias. O seu filho e você vai andar todo esfarrapado. Você mora num ambiente onde passa uma vala com esgoto, com fezes. Isso é adequado para os direitos humanos? Não, né, gente? Nós temos que ter o mínimo, temos que ter ali a nossa cesta básica, né, de alimentação, uma roupa bacaninha, né? E temos que morar de forma saudável, né? Então, por exemplo, nas periferias, né? Isso nas grandes periferias com carência de saneamento básico, esse direito humano ele não é respeitado, tá bom? Aqui próximo onde eu moro, eu acho interessante quando eu estou saindo para o trabalho, passo por algumas ruas que não tem drenagem à água, para água, né?
não tem esgoto, não tem para onde a água correr, né? Então, essa população que mora na margem dessa rua sofre muito quando tem chuvas fortes. Principalmente aqui na minha região chove muito. Chove um dia sim e outro também. Então é zero saneamento básico em algumas ruas aqui da minha cidade. Muito triste, né? Mas aqui a prefeitura adora fazer festa, 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 festa. Os estados partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse dinheiro, né, desse direito, reconhecendo nesse sentido a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento. Tá bom? Então, gente, aí nível adequado. Leia o restante aí do artigo porque eu tenho que avançar aqui com vocês. Pode dar uma pausa aí bacana no teu vídeo e aí você lê. Deixa eu só ler aqui o 2, o restante fica com vocês. Os Estados parte do presente pacto reconhecem o direito fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome. Então, contra a fome. Por isso que nós temos vários programas sociais, né, para tentar evitar aqui o mínimo, que a pessoa viva numa situação de miséria, né? Fome zero, Bolsa Família, vários projetos, gente, que acontecem não só no Brasil, tá, gente? Acontece na Coreia, acontece na Espanha, acontece em vários locais do planeta. Individualmente, mediante a cooperação internacional, as medidas, inclusive, de programas, tá aí, olha, concretos que façam necessários, que se façam necessários. Artigo 12, saúde. Vamos falar de saúde, inclusive a saúde mental. No meu ambiente de trabalho, gente, eu observo ali muitas pessoas com problemas de saúde mental, né? Tem 2 professores que se aposentaram e eu conheço mais 2 professores, inclusive foram professoras que se readaptaram, né? Porque tiveram problema de saúde mental, né? Porque os nossos alunos, eles são os anjinhos no ensino básico, né? Eles só faltam puxar nossos cabelos. E às vezes nós temos muitos problemas com os pais, né? Hoje os pais têm uma relação muito de conflito com os educandos, né? Com os docentes, né? Na década de 90, 80 era bem diferente, impressionante como mudou, né? Então, o uso de telas, né, por parte dos alunos e dos professores, tudo isso está promovendo, né, muitos problemas mentais, né? Infelizmente, isso é o mal do século XXI, né? No seu ambiente de trabalho, você tem problemas aí, né? Então, os direitos humanos dizem aqui que não temos que ter isso, tá? Inclusive, nós temos que ter lazer para isso, né? Descanso do trabalho, afastamento, licença saúde, licença prêmio, né? Para a gente poder relaxar, para a gente poder ficar de boa com a nossa mente, né? O excesso de trabalho também acaba promovendo dificuldades mentais para todos nós, né? Da área de segurança, na área de educação, na área de saúde, em outras áreas, claro, lógico, evidente. Artigo 12. Os Estados partes no presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental. Vocês aí, né, que estão me ouvindo, vocês podem contar com o SUS? Tem um posto de saúde bacana aí na sua casa, aí do lado da sua casa, perto da sua casa? Vocês têm um plano de saúde? Tudo isso, né? Faz parte dos direitos humanos, segundo aqui esse DESC, né? As medidas que os Estados partes no presente pacto deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício de direitos incluirão as medidas que se façam necessárias para assegurar. Gente, só uma observação, tá? Abrindo parênteses aqui. Fique até o final do vídeo, tá? Eu organizei um mapa mental top, 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 né? Para você arrebentar na sua prova se vier o DESC, tá bom? E também vou mostrar aqui uns produtos que nós temos para oferecer para vocês. A diminuição da mortinatalidade, né, na hora do parto, né, a morte dos bebezinhos ali, e da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento são das crianças. O Brasil, gente, ele já foi muito, muito precária nessa questão da morte de bebês no parto e mortalidade infantil, né?
Lá nos anos 2000, a taxa de mortalidade infantil era de 28, tá? Hoje é de 12. Ainda é uma mortalidade infantil um pouco elevada. Se você for pesquisar países de primeiro mundo, né, a gente sempre tem que se comparar, gente, com os melhores, tá? Porque nós somos um país rico. Mas a corrupção e a incompetência acabam com o nosso país, né? Então, a nossa taxa hoje, 2025, 2026, né? Ela está na casa do 12 ali. País de primeiro mundo tem 4, 6 taxa de mortalidade infantil, né? Melhorou bastante, tá, gente? Da década de 90 para cá, nossa, melhorou bastante. Estamos no caminho, né? É ali o posto de saúde, o postinho, né? A UBS, a facilitação do pré-natal, né? Imagina você, mamãezinha grávida, né? Uma pessoa humilde, se você não tiver dinheiro para você pegar o ônibus e você vai lá fazer o seu pré-natal, você tem que acordar 4 horas da manhã, pegar uma fila, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né? Então tudo isso, essa questão da logística também afeta, né? Então o Brasil tá melhorando, tá, gente? Graças a Deus, graças a políticas públicas aí de muito tempo. O Ministério da Saúde tem trabalhado muito nas últimas décadas, né? A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente, né? Olha aí, meio ambiente. Você não pode trabalhar num local onde o meio ambiente é totalmente prejudicial, né? Então você trabalha num local onde fica cercado de queimadas boa parte do ano. Não pode, né? A prevenção e o tratamento de doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças. Então, por exemplo, na hora de vacinação, professores, policiais, o pessoal da área de saúde, né, tem ali uma prioridadezinha. A criação de condições que assegura a todos assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade. Artigo 13 e 14 fala sobre educação, tá? Os Estados partes do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. Concordo em que a educação deve visar o pleno desenvolvimento. Presta atenção, gente. O objetivo da educação é esse, tá? Pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade. Fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, esses são os objetivos da educação. Principalmente isso aqui, olha. Pleno de desenvolvimento. Nós temos que nos desenvolver na área educacional da língua portuguesa, da biologia, da física, da robótica, da história, dos direitos humanos. Nós temos que ter amplo conhecimento. Ok? Concordo ainda que a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente da sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade. Então a educação, a gente tem que prover isso aqui, para que você compreenda o outro, para que você tolere a religião do outro, para que possamos para que possamos sermos aqui amigos, né? Todo mundo tem que ser amigo, respeitando as diferenças de raça, de cor, de religião, de grupo político e por aí vai. Tá aqui, olha. As nações, entre outros grupos, entre todos os grupos raciais, étnicos e religiosos, prover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Se todo mundo tiver acesso à educação de qualidade, gente, todo mundo vai compreender todo mundo vai ter tolerância, todo mundo vai ser amigo de todo mundo. E isso gera o quê? A paz. O objetivo final é esse. Vai falar isso para o presidente dos Estados Unidos, para o Donald Trump. Vai falar isso para o Nicolás Maduro, para o cara da Coreia do Norte, para o presidente da Rússia lá, o filho de uma Putin. Eles são cruéis, né? Eles não estão nem aí para isso. 2. Os Estados partes no presente pacto reconhecem que, com o objetivo de assegurar o pleno exercício desse direito, a educação primária deverá ser obrigatória, acessível e gratuita. Presta atenção. Aqui nós temos educação primária, aqui nós temos a educação secundária e aqui nós temos o nível superior. Observa que nós temos níveis de educação. Então, aquela criancinha, quando ainda são anjinhos lá, 5, 6, 7, 8, 10 anos, essa educação ela é obrigatória e tem que ser gratuita a todos.
A educação secundária, já quando as criancinhas já estão um pouco maiores, em suas diferentes formas, inclusive a educação secundária técnica e profissional, deve ser generalizada e torna-se acessível a todos, por todos os meios apropriados, principalmente pela implementação progressiva. Cuidado com essa palavra, tá, gente? Progressiva. Então, a educação secundária, né, ensino fundamental, já para o ensino médio, progressivamente ela tem que ser gratuita nos estados membros aqui que estão concordando com esse tratado. Ok? Então, aqui a primária já é obrigatória, aqui é progressiva. A educação de nível superior deverá igualmente tornar-se acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados, principalmente pela implementação, de novo, progressivamente. Então, nós temos que ter nível superior gratuito, ok? Observa que aqui, gente, obrigatório, a palavra obrigatório, ela está somente na educação primária, tá bom? Então, aqui de forma nítida, escrito obrigatório. Perfeito? Cuidado, questão de prova. Dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do possível, a educação de base para aquelas pessoas que não receberam educação primária ou não concluíram o ciclo completo de educação. É a educação à noite, né? De jovens e adultos, o EJA, não sei como é que é no estado de vocês aí. Seja preciso, seja preciso prosseguir ativamente o desenvolvimento de uma rede escolar em todos os níveis de ensino, implementar-se um sistema adequado de bolsa de estudos. Olha aí, bolsa de estudos. Nós temos a nível federal e estadual, né? Nós temos inclusive agora para o nível médio, gente, o pé de meia, né? Para que o aluno do nível médio não saia da escola para procurar trabalho por conta de necessidade de renda. E melhorar continuamente as condições materiais do corpo docente. Fornecer mestrado, doutorado, especializações. Os Estados partes no presente pacto comprometem-se a respeitar a liberdade do país, quando for o caso dos tutores legais, de escolher para seus filhos escolas distintas. O pai pode escolher a escola que desejar, né? Mas tem que pôr na escola, né? 7. Nenhuma das disposições do presente artigo poderá ser interpretada no sentido de restringir a liberdade de indivíduos e de entidades de criar ou dirigir instituições de ensino, né? Então, o direito de fundar escolas e universidades. Artigo 14. Todos os Estados partes do presente pacto, que no momento que se tornam parte ainda não tenham garantido seu próprio território, o território sob sua jurisdição, a obrigatoriedade ou a gratuidade da educação primária, se compromete a elaborar e adotar dentro de um prazo de 2 anos, presta atenção, 2 anos, tem um prazo para que a educação possa ser gratuita, né? Um plano de ação destinado à implementação progressiva, dentro de um número razoável de anos estabelecido no próprio plano, no princípio da educação primária obrigatória e gratuita para todas. Olha, no meu estado aqui, no meu país, eu ainda não tenho dinheiro, grana para promover a educação gratuita primária para todo mundo. Mas daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, eu vou fazer isso. Né? Nós vamos promover esforços nesse caminho. E tem que ter um plano de educação. Ok? Isso é direitos humanos também. Muitas pessoas pensam que direitos humanos é direito dos manos, né? Direito dos bandidos. Não é somente isso, tá, gente? É direito para todos. Não é isso, na verdade, né? Os estados partes, chegamos aqui no último, tá, gente? Último artigo que nós vamos debater aqui. Em uma futura aula, gente, eu posso falar sobre o artigo 16 ao 31. Mas focado aqui, o que mais aparece em prova, que eu percebo aqui pela nossa experiência de 20 e poucos anos de sala de aula, isso aqui é o que é mais cobrado na prova, né? Os Estados parte do presente pacto reconhecem a cada indivíduo o direito de participar da vida cultural. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Principalmente do ensino básico. Do ensino superior eles têm essa visão, né? Todo mundo tem que ir ao teatro, todo mundo tem que ir ao cinema, todo mundo tem que escutar rap, funk, technomelody, tem que escutar um pouco de ópera, tem que ter acesso a vários tipos de cultura,
né? A visitar uma exposição de arte, né? Então, toda vez que eu viajo com meu filho pelo Brasil, aí, pelo mundão, eu, eu tento levar ele num museu diferente, né? Eu tento dar essa bagagem cultural para ele, né? Então, ele aprende história não só pelos livros, né? Eu tento colocar isso na vida prática, né? Inserir ele nesse meio. Então, eu tenho certeza que no futuro dele isso vai ser muito importante pro conhecimento, né? Desfrutar o progresso científico e suas aplicações. Olha, quando teve a Covid aí, a vacina da Covid demorou anos para chegar em países da África, por exemplo, né? Então é complicado isso, né? Todos nós temos que ter acesso a esse progresso científico, né? Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística de que seja autor, né? Então, se eu escrevi uma obra, eu tenho que colher esses benefícios dessa obra. As medidas que os Estados, parte do presente pacto, deverão adotar com a finalidade de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão aquelas necessárias à conservação, ao desenvolvimento e à difusão da ciência e da cultura. Tá? Não basta ter a cultura, tá, gente? Ela tem que ser conservada e ela tem que ser difundida. Ela tem que ser propagada. É isso que eu faço, gente, aqui no meu canal no YouTube, tá, gente? Eu criei esse canal em 2015 para propagar o conhecimento pelo Brasil, né? De forma gratuita. Nós temos aqui alguns cursos, tá, gente? Pagos, mas aqui, sei lá, 70% das videoaulas são gratuitas para dar chance, gente, daquelas pessoas que não têm condições de pagar. Então eu acredito nisso, né? Acredito na missão da educação, que seja essa também, de difundir o conhecimento, né? Os Estados partes no presente pacto comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável à pesquisa científica e à atividade criadora. Os Estados partes no presente pacto reconhecem os benefícios que derivam do fomento e do desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais do domínio da ciência e da cultura. É isso, gente. Artigo 31 é o último, né, que finaliza ali o tratado, tá bom? O DESC. Então tá aqui o resumo desse pacto, né? Artigo 1, a autodeterminação dos povos. Artigo 2 ao 5, obrigação dos estados. 6 a 8, direito do trabalho. 9, previdência, né? 10, proteção à família. 11, nível adequado. 12, direito à saúde. 13 a 14, educação. 15, cultura e ciência. 16 a 31, que nós não vimos aqui, são os mecanismos de aplicação. E aí temos aqui um mapa mental, né, que caracteriza esse pacto internacional com direitos ali de segunda geração. 66 ele foi aprovado na ONU, em 92 ele foi aceito, né, oficializado aqui no Brasil, não tem comitê. Decreto legislativo que reconheceu a autoridade desse pacto, aquele de 91, ocorreu ali na ONU na 21ª Assembleia. E aqui, gente, o que eu falei para vocês, top, top, top aqui, o resumo de tudo isso que nós vimos aqui, né? Vamos pegar aqui o, o artigo 6, né, a 8, né? Direito do trabalho. Inclui o direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, à condição justa e favorável à sindicalização e à greve. Vamos pegar o artigo 12, direito à saúde. Reconhece o direito de todos ao mais alto padrão possível de saúde física e mental. 13 e 14. Aqui, olha, direito à educação. Reconhece o direito à educação que deve ser gratuito no ensino fundamental e orientado ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de dignidade. Então, organizei aí esse mapa mental para vocês, quem quiser imprimir, fixar na porta do seu guarda-roupa. Todo dia você vai dar uma lidinha aí nesse Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Beleza? Então, gente, só esse mapa mental aqui já valeu você se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu quero que você se inscreva no canal. Questões aqui, olha. Uma questão de 2025.
O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais estabelece garantias fundamentais relacionadas ao direito ao quê? À educação. Ele está falando aqui de educação, reconhecendo-o como condição indispensável para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e para a efetiva participação em uma sociedade livre. Com base nesse instrumento, marque a opção correta. E aí, filho de Deus, meus anjinhos e anjinhos do Brasil e do mundo. Tenho aluno que está assistindo aula até lá de Angola, Moçambique. Eu fico muito feliz com isso. Um abraço para vocês aí, nossos irmãos de cultura e de língua, né, dos nossos povos originários. Letra A. O pacto admite que a educação primária seja apenas estimulada pelos Estados-partes, mas não impõe obrigatoriedade? Impõe sim obrigatoriedade. Vimos isso aqui. B. O documento estabelece que a educação de nível superior deve ser assegurada de forma gratuita e obrigatória a todos, independentemente de sua capacidade ou mérito acadêmico? Não, de acordo com a sua capacidade e mérito. C. O texto prevê que a educação de base poderá ser oferecida apenas de forma complementar, sem a necessidade de políticas públicas específicas? Não, tem que ter, gente, essas políticas públicas específicas. D. O pacto limita-se a prever a existência de escola em nível primário? Não, né? Então, dito isto, só pode ser a alternativa E. O pacto reconhece que a educação secundária, em suas diferentes formas, inclusive a técnica e a profissional, deve ser generalizada e torna-se progressivamente acessível a todos, principalmente mediante a implementação gradual da gratuidade no ensino. Tá bom, gente? Então, ensino secundário, a gratuidade tem que ser gradual. Nós já atingimos esse patamar, tá, gente? Lembrando que isso é de 66, né? A realidade educacional do Brasil em 66 era bem precária, tá? Em 76 também, em 92 nós já tínhamos avançado bastante, né? Tivemos a universalização da educação, gente, ali no governo Fernando Henrique Cardoso, tá, gente? 2. Soldado PM Bahia 2023. Olha só, pessoal que vai fazer prova aí do concurso da Bahia, da nossa linda e maravilhosa Bahia. Pessoal de sargento, oficial e tudo mais, vocês estudam isso daqui, né? Bombeiro também, né? Relativamente à educação e à cultura, de acordo com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais dos Estados-partes, reconhece que. Então aí, alternativa correta ou incorreta? Correta, né? Vamos lá. A educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações, entre todos os grupos raciais, étnicos e religiosos. Isso aqui é praticamente letra de lei, né? Tá certo, né? Esse é um dos objetivos da educação. Cada indivíduo tem o direito de participar da vida cultural, aqui está falando de cultura, né? De desfrutar o processo científico, né? Como falei das vacinas aqui, e suas aplicações, e de beneficiar-se da proteção dos interesses morais, materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística que seja autor, né? Então, se eu tenho uma obra, eu tenho que colher os frutos dessa obra. Se eu sou um poeta, se eu sou um artista, inclusive financeiramente, tá, gente? Tá certo. 3. Indivíduo e entidades têm liberdade de criar e dirigir instituições de ensino, desde que respeitar os princípios estabelecidos no pacto, e que essas instituições observem os padrões mínimos prescritos pelo Estado. Então, os indivíduos e entidades, eles podem abrir instituições de ensino, faculdades, escolas e tudo mais? Sim, respeitando o que está descrito nas leis. Ok? Então, aqui todos estão corretos. Letra E. Beleza, galera? Então é isso. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Aqui nós temos alguns produtos, tá, gente? Quem quiser e puder comprar a apostila aí, olha, o pessoal da Bahia que vai fazer concurso agora, apostila de História do Brasil e Direitos Humanos, R$ 35 cada uma.
Aqui nós temos o nosso curso online de História do Brasil para soldado da PM da Bahia, né? Mês que vem nós já estamos iniciando 8 videoaulas top, top, top. Metade serão aulas gratuitas, tá? Tipo, 16 aulas. 8 gratuitas e 8 para quem pagar aí 150. E também, gente, temos aqui apostilas e cursos, né, para concurso do Maranhão e do estado do Pará. No estado do Pará, Polícia Civil, apostila e curso online, né? Apostila 35, curso 150. E aqui nós temos do lado direito o Maranhão, tá? 150 o curso online, apostila 35. O curso online, gente, rola pelo YouTube, tá, gente? Você faz o Pix aí pro professor, tá aí o número do professor, tá aí o Instagram, tá, gente? Quem quiser seguir, toda semana tem dica de direitos humanos e história para concurso. Lá tá um pouco da minha história de vida, da minha carreira, para vocês acompanharem, quem quiser, né, comprar, adquirir a apostila ou os cursos. Beleza, galerinha? É isso, ficamos por aqui. Um abraço. Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Até a próxima!